冒険者と男女真下の皆さん、コンベリウスのよくぞ。アイスを手に取り、コンボイジムをしてください。さあ、冒険の始まります。Salve, salve, combeirinhos! Yoshi por aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Até que o Sol Nasça Outra Vez. Nós vamos dar continuidade na nossa campanha, na nossa aventura, nesse universo com o Japão feudal. E hoje temos aqui jogando conosco o Kaique. Salve, Kaique, tudo bem com você? Como é que você tá? E aí, galera, beleza? Tô aqui ansioso pro jogo de hoje. Eu quero ver como é que vai desenrolar a história. A gente meio que finalizou um capítulo, né? Agora a gente vai começar o jogo de verdade. Exatamente. E falando em finalizar e começar, temos hoje um despertado em nosso meio. Que maravilha. Temos o Vitor. Fala, Vitor. Beleza? Fala, combeirinhos. Tudo certo. Comigo tudo certo. Agora que eu tenho poderes além da imaginação, né? E passamos do tutorial, então vamos ver o que vai acontecer, né? Maravilha. Todo mundo pronto pra morrer no terceiro episódio. Da hora. Aí, a gente vê o que faz agora. Bom, hoje estaremos jogando apenas nós três. Teremos apenas esses dois aventureiros. O Gabriel não pôde estar hoje conosco, certo? Mas daremos continuidade mesmo assim. Antes de mais nada, bora pros recados. Bom, eu só quero lembrar vocês de seguir a gente no Spotify e dar 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente por lá. E se você estiver no YouTube, se inscreve e dá o like aqui no episódio. E também para seguir a gente no Instagram. Em todas as redes é Combeirinhos RPG. A gente também tem uma comunidade no WhatsApp. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, entrar lá para discutir os episódios e tal, você é sempre bem-vindo para entrar lá e conversar com a gente. A gente também tem um Catarse. Se você gosta aqui do nosso programa, se você quer ajudar a gente a crescer, a gente está com uma meta atual de R$250 para ajudar a manter alguns custos básicos aqui do programa, como o backup dos episódios, os nossos livros de RPG, melhorar os equipamentos aqui dos integrantes e também as nossas ferramentas de edição. Apoiando a gente, você recebe algumas recompensas, como por exemplo, acesso aos nossos drives de tokens pessoais aqui do Combeirinhos. São esses tokens que você vai ver no episódio se você estiver assistindo com o vídeo. E a gente tem uma biblioteca com mais de 100 tokens já que a gente criou lá para personagens, NPCs, criaturas, tanto para Ordem Paranormal, Tormenta, Fantasia. Você vai ter acesso a todos eles. E se você não pode apoiar a gente financeiramente, compartilha, que sempre ajuda demais. Também quero aqui agradecer aos nossos apoiadores, como o José Oliveira e o Daniel Mestre, e também aos nossos parceiros aqui do canal, a Toca do Dragão e a Quackmar RPG. Se você gosta aqui do conteúdo do Combeirinhos, você com certeza vai gostar deles também. E agora a gente tem um anúncio especial aqui. A gente está lançando o nosso site, a Combeirinhos Store. Junto com a RZN Customizada, a gente lançou a nossa loja digital de miniaturas e acessórios de RPG. Nesses primeiros meses a gente está fazendo uma promoção de 15% se você usar o nosso cupom COMBEIRINHOS. E a gente também está fazendo um sorteio de um Tarrasque que já vem pintado. Então se você for apoiador do nosso Catarse ou a cada R$30 gasto na nossa loja, você recebe uma chance de ganhar esse Tarrasque. Se você gosta de jogar presencial ou só se gosta de colecionar miniaturas de heróis, monstros ou acessórios como torres de dado, você pode comprar eles sem a pintura com a gente ou encomendar com a opção de pintura, para ela já chegar prontinha na sua mesa. No último capítulo da nossa crônica, nós acompanhamos Ryunosuke Kenshin e Kaminari enfrentando o seu próprio mestre, o Tateyama-sama. Agora ele utilizava de uma armadura corrompida que mexia com sua mente. Mexeu tanto ao ponto de que ele aplicou um golpe no seu próprio filho, como se esse fosse um desconhecido, um mero desconhecido. Os três heróis enfrentaram seu antigo mestre e conseguiram tirar dele uma parte da armadura. Quando eles tiraram a kote, a luva, Tateyama voltou a si, porque agora a armadura não estava mais completa. Porém, essa manopla amaldiçoada, ela carregava uma parte daquele Oni milenar. E ela era muito manipuladora, tentando até mesmo Kaminari a vesti-la. E o Nosuke se viu no direito e na obrigação de usufruir dela
e vesti-la. Só que diferente dos outros usuários, a armadura passou a fazer parte do corpo dele, como se ele tivesse nascido para isso. Os nossos heróis, os bravos guerreiros, viraram as costas a seu antigo mestre, depois do que ele fez, que era imperdoável, e se autodeclararam como Ronins a partir de então. Eles viraram as costas para o seu mestre e partiram. Porém, foram surpreendidos por uma donzela, a mesma que eles tinham salvado no início da campanha. Aquela que agora se revelava como uma Kitsune, uma criatura mágica, mística, que estava disposto a ajudá-los. Nesse instante, 3 criaturas, 3 figuras, surgiram no topo da escada vindos de onde eles estavam, ou seja, do templo. E eles estavam segurando aos próprios pés Tateyama-sama, ajoelhado e humilhado. As 3 figuras se revelaram como próprios kamis e yokais, que estavam dispostos a pegar a luva de Ryunosuke. Os 3 partiram dali, montados em outras kitsunes, e foram em direção à antiga cabana do ferreiro. Lá, eles reencontraram Kotetsu e tiveram tempo para conversar e entender tudo o que estava acontecendo. O dia se encerrou, eles descansaram, e no dia seguinte, perceberam que a lua não tinha mexido, não tinha se movido. Ela permanecia no mesmo lugar, como se o tempo não tivesse passado. Do lado de fora da cabana, os 3 participaram de uma espécie de ritual para receberem a habilidade de utilizar ferramentas e armas criadas para os próprios kamis. Nesse instante, apenas Kenshin sentiu algo diferente quando à sua volta ele viu uma multidão de homens que ele um dia havia matado. Todos eles se prostraram como se fossem gratos pelo que Kenshin tinha feito. E ali ele foi chamado de um despertado. Kenshin, um vento calmo bate em seu rosto, agitando os embaraços dos seus cabelos. Seus pés, firmes como sempre, sustentam a ideia do que acabou de acontecer com você. A mordida ainda arde no seu corpo. Enquanto os outros podem contemplar a arquitetura velha do casarão do ferreiro, a lua no céu e os campos fechados ao seu redor, você vê além do óbvio, você vê além do que eles estão vendo. Você vê uma multidão de espíritos, assolados pela sua própria espada, como se, durante toda a sua jornada, eles tivessem te acompanhado, onde quer que você fosse. Você conhece todos eles, nome a nome, e eles estão todos prostrados diante de você. Nesse instante, a Kitsune, à sua frente, olha e, com o canto da boca, ela dá um sorriso e diz: "Que interessante. Temos aqui um portador da luva de Kurokami, um portador do olho da morte e um despertado. Podem agir." Eu vejo esses espíritos, assim, tipo, vamos dizer assim, constantemente, ainda estou vendo. Sim, você ainda está vendo eles. Eu, com os olhos arregalados, né, olhando para essa multidão ao nosso redor, o Kenshin, ele treme um pouco, ele fica um pouco pasmo. E aí ele pergunta: "Vocês também estão vendo isso?" Eu não vejo nada. Aí eu olho pra Kitsune e aí eu pergunto: "O que você fez comigo?" Essa Kitsune, a que te mordeu foi a própria Yukishiro. Ela olha pra você e diz: "Agora, dentro de você, corre o elixir dos kamis. Então, você se tornou apto a utilizar das ferramentas, dos utensílios dos kamis, sem perecer." Ferramentas? O que você quer dizer com isso? Todas as pessoas que eu já executei um dia, eu vejo todas elas nitidamente. Como eu vejo vocês? A Kitsune diz: Eu consigo senti-los, mas eu não posso vê-los. Mas você consegue. Esse é o peso de quem busca redenção. Os mortos os acompanham até que se libertem do passado. Mas entenda, isso não é intrínseco seu. Não vem de você. É só você pensar. Talvez o seu kimono, sua espada, alguma coisa não foi feita
para que humanos utilizassem, mas sim para que os próprios Kamis usassem. Algo em você. Aí ele faz a ligação. Ele olha pra espada, baixa a cabeça, né? Olha pra espada, puxa a espada, né? Não a desembainhando, mas puxa ela. É essa espada. A Kitsune pergunta: de onde você... Aliás, onde você encontrou ela? Quando ela foi dada a você? O que você sabe sobre ela? Eu não sei a história dessa espada, eu só sei que por gerações essa espada foi passada de Caixa Kunin para Caixa Kunin até chegar em mim. E desde que me tornei um, eu escuto os nomes daqueles a quem executei. Eu acredito que ela passou de mãos em mãos, geração em geração, mas ninguém nunca viu o que você está vendo. Ninguém usufruiu do poder máximo que ela tinha. Você deve ser o primeiro a experimentar o que está acontecendo. Então é isso. Eu achava que essa espada era uma maldição, mas no final das contas parece que é isso que vai nos ajudar a sobrepujar as provações dos deuses. E você vê, Kenshin, você disse ver as pessoas. Aquele carinha que eu matei no começo da campanha, aquele ladrão, ele tá aí? A gente pode dizer que ele poderia até estar, mas não necessariamente ele está na fileira da frente como o maior fã seu. Ah, tá, entendi. Tá. Beleza. Ele tá lá no fundo, assim, com a cara de Isso. mal, me xingando, assim. Ah, Exato. Você Qual carrega era o- nas costas os que são gratos e os que são ingratos. Depende do quanto eles ocupam lugar na sua mente, tá ligado? tá, beleza. Todos aqueles a quem executei Kaminari. Eu vejo todos eles. E eles estão aqui para ajudá-lo. Aparentemente, sim. Eles se curvaram para mim. Eu quero tentar falar com um deles, mestre. Certo? Você sabe o nome de todos eles. Então você pode chamar qualquer um deles. Eu vou chamar um. Vou chamar o Eda. Você olha à sua volta, vendo todos aqueles espíritos que agora estão prostrados com um joelho dobrado e o outro firmado. Você vê o Eda e você chama ele pelo nome. Ele rapidamente reage. Ele levanta os olhos que se encontram com você. São olhos que misturam a sensação de estarem assustados com o de se sentirem orgulhosos e grato. Ele se levanta e diz: Kakusei-sama. E ele põe a mão no peito assim, aguardando você falar alguma coisa. Você pode se mostrar para os outros, Ueda-san? Eu não sei, senhor. Tenho te acompanhado desde que o senhor... Ele põe a mão na garganta assim, sem graça, e diz: o senhor sabe, mas eu não sei se todos podem me ver, e eu não sei se eu poderia me revelar. Por que vocês apareceram somente agora? Nós sempre estivemos aqui, senhor, mas agora o senhor consegue nos ver. Eu não sei explicar, mas ficamos muito gratos de ser reconhecido pela sua própria visão, senhor. Ser visto pelo senhor é uma dádiva para nós. Por quê? Fui eu quem acabei com a sua vida. Não, pelo contrário. Quando estávamos debaixo de vergonha, de humilhação, o senhor limpou a nossa honra e tivemos uma morte limpa. Conta disso, nós não passamos pelo país intermediário dos Carvalhos e não fomos ao submundo. E todos vocês escolheram me seguir. Queremos dar sorte ao senhor. Banzai. Mas aí, e vocês estão prontos para fazer o que eu comandar? Sim, senhor. No que pudermos fazer, o último favor que possamos cumprir, assim faremos. Obrigado, Eda. É mais do que eu mereço. Vocês querem fazer mais alguma coisa por aí? Nessa região? Eu vou ficar olhando o Kenshin falando sozinho, achando esquisito. Imaginei isso também. É, Inclusive, quando ele tá falando, tipo, eu consigo perceber alguma coisa, tipo, sei lá, nem que seja
Ele está falando literalmente sozinho pra você. Não podemos permitir que o mundo continue como está, Rio Kaminari. Precisamos encontrar a substituta da morte. Só assim aqueles... E aí ele se lembra daquele samurai que ele tentou executar nas escadas do castelo. E ele imaginou ter visto, depois de decapitar o cara ainda falando, né? Mas era talvez coisa da imaginação dele. Mas na verdade agora ele entende que na verdade ele não morreu. Ele se lembra disso, ele continua. Sem a morte, as pessoas não encontrarão de fato o descanso que procuram. Assim como esses que agora eu vejo. Kaminari, nos guia até essa garota. Então, para Anamori, nós iremos. E o Kishiro olha pra você e diz: vocês não querem que eu leve vocês até lá? Eu não gostaria de colocá-los em perigo novamente. Nós conhecemos um atalho. Podemos ajudar. Os Kami sabem que vocês nos ajudaram na fuga. Provavelmente estarão procurando por vocês. Aquela Kitsune de pelos negros diz: exatamente por isso. Penso que deveriam ir conosco. Porque se vocês partirem caminhando, eu diria que a menos de um dia de viagem eles encontrarão vocês. Mas se dermos um salto, passando por Takamagahara, eles seriam despistados. Até porque apenas Susanoo é um Kami. Os outros yokais não conseguiriam passar por lá. Nós passaremos por Takamagahara? Apenas por um instante. O suficiente para ganharmos os 2 dias de viagem. Até porque, se ficassem lá por mais de alguns minutos, vocês... vocês não iriam sobreviver. Faremos como vocês acharem melhor, então. De acordo. Não podemos perder tempo. Cada minuto perdido, mais pessoas podem se ferir e não morrer. Kotetsu ainda está aí. Juntamente com o Leaf, ok? Ele vendo que vocês estão de partida, ele fala: eu também preciso voltar imediatamente para Reiwana. O meu pai e meu povo precisam de mim. Kaminari, Yunosuke, Kenshin, eu sei que meu pai falhou com vocês e que estão dispostos a partir numa jornada sem um senhorio. Mas saibam que em Reiwana vocês sempre terão um lar, um lugar para voltar e um amigo à espera. Eu não ouso dizer que seria um senhor para vocês. Até por conta do nosso tempo de história que temos, seria difícil vocês me verem como viam meu pai. Ele para um pouco depois de falar do pai dele, olha pro chão e diz: em nome de Reiwana e em nome dos Tateyamas, eu peço perdão. E ele abaixa em reverência a vocês. Vocês nunca imaginavam Kotetsu se prostrando diante de vocês, pedindo perdão por alguma coisa, diante da vergonha do que o pai dele fez. Ele esconde um pouco as lágrimas e diz: eu sei que quando voltar, as coisas estarão uma bagunça. Sei que homens foram perdidos e o desastre que eu vou encontrar. Ele novamente levanta a cabeça e diz: e sei que quando eu voltar, eu serei o senhor daquela cidade. E que não demorará muito para que meu pai e ele seja condenado por conspiração. Enfim, vocês sempre terão um lugar para voltar. Sei que o chamado de vocês é maior do que minha vida. Então que isso não seja um adeus. Ele dá um assobio muito alto e um falcão desce e posa no ombro dele. Ele fala: levem Setsuka com vocês. Se precisarem enviar alguma mensagem, contem com ela. Assim que Hanzo retornar de viagem, eu direi que ele os alcance para dar apoio pelas sombras, se é que ele ainda vive. Agora, será que alguma dessas amigas suas poderia me dar uma carona pra casa? Eu faço reverência pra ele também. Eu tenho certeza de que você será um ótimo daimyo. E espero um dia poder retornar para vê-lo assim. Eu estarei aguardando, meu amigo. Eu vou também me aproximar do Kotetsu, eu faço uma reverência pra ele também.
E aí eu digo: serei sempre leal à casa de Tateyama. Espero poder retornar e servir não só um senhor, mas a um amigo. Seu pai havia nos pedido para sermos leais a você como fomos a ele. Eu espero cumprir essa promessa. Obrigado, Kenshin. Arigatou gozaimasu. Ele abaixa a cabeça assim e diz: agora, eu e Leaf retornaremos. 2 kitsunes se dispõem a levar eles e eles sobem rapidamente e elas disparam num cavalgar extremamente rápido e rapidamente desaparecem floresta dentro, sobrando apenas vocês, Ryunosuke e 3 outras kitsunes. Yukishiro, a kitsune do pelo preto, de pelos negros, e uma outra. Falou alguma coisa, Kaique? É que o Kaminari é apelido do meu personagem, né? Sim. Só que eu tinha esquecido o nome do meu personagem e eu perguntei aqui pro Gemini qual que é o meu nome real mesmo. Aí ele Kaique Gabriel. Errado não tá, né? Yukishiro olha pra vocês e diz: bem, quando estiverem prontos, eu levarei vocês. Já adianto, não vai ser confortável. Estou pronto. Quando quiser. Nesse instante, de um modo um pouco mais obstinado, Yukishiro diz: segurem-se firmes, não soltem por nada. E se não se sentirem bem, fechem os olhos. O que vocês estão diante de presenciar, de vivenciar, quase nenhum mortal viu, se é que alguém um dia viu. De forma alguma se soltem, de forma alguma. Então, elas começam a caminhar, correr, e então elas disparam numa corrida em meio à floresta. Num instante, vocês veem toda a vegetação se tornando quase como se fossem riscos verdes passando diante dos seus olhos. A velocidade passa a se tornar quase como impossível para a realidade de vocês. As árvores com riscos verdes, o vento começa a cortar o rosto, os seus rostos, como se fossem lâminas. E então, num único salto, essas criaturas simplesmente disparam pelas copas das árvores e rompem os céus. Por um instante, vocês contemplam tudo aquilo que talvez nenhum mortal já viu ou não deveria ver. Acima das nuvens, oculto entre os brilhos do sol e o véu da lua, ergue-se Takamagahara, o reino dos Kamis. É como se as estrelas se tornassem vagalumes que cercam vocês, dançam em volta dos seus corpos e elas cavalgassem sobre águas transparentes que refletem o céu. Vocês não sabem entender em que instante vocês deixaram de estar na floresta para estarem nesse lugar. Não há chão, apenas enormes ilhas suspensas sobre um oceano de nuvens douradas. Vocês veem cascatas cristalinas que despencam do vazio e desaparecem antes de tocar no mundo. Kaminari, você olha para o lado de curiosidade e vê montanhas de jade que sustentam templos de madeira branca e telhados dourados. Parecem tão antigos quanto a própria criação. Vocês veem imensos toris vermelhos flutuando no ar e portais que parecem transcender a realidade. Ao lado de vocês, algo impressionante acontece. De uma das nuvens que parece o chão, mergulha uma serpente que circunda vocês e então ela mergulha novamente nas nuvens. O estranho é que essa serpente possuía chifres e dentes gigantes e vocês identificam que se tratava de um dragão, algo que vocês nunca viram. O próprio céu pulsa como se fosse um organismo vivo. Auroras dançam entre o azul profundo e as luzes que deslizam. E então, num instante, vocês voltam a cair. Vocês começam a sentir a gravidade puxando vocês novamente. A queda é livre. Vocês não entendem quando todos aqueles vagalumes começam a voltar para cima. Vocês olham num instante e já não veem mais toda aquela maravilha. Vocês veem novamente copas de árvores, vocês veem o céu, a lua, e então vocês estão diante de uma colina. Novamente no plano terreno. Eu desço do
da Kitsune que eu tô, então, eu meio que me coloco no chão assim, eu fico meio tonto dessa viagem. Eu olho pro Kenshin, o Ryu tá com a gente ainda, né? Sim. Eu olho pro Kenshin, pro Ryu e falo, aquilo era realmente o reino dos Kamis? Você, criança, viu o que nenhum mortal viu. Você esteve no solo e no reino dos Kamis. Você não viu nem 1% daquele lugar. Como vocês se sentem? Eu me sinto um pouco tonto. Aquilo era um dragão? Você reparou? Isso mostra como as coisas estão agitadas por Takamagahara. E você, Ryunosuke? Como se sente? Vocês olham pra Ryunosuke. Ele tá quieto. E ele segura as mãos dele. E ele diz: a minha mão tá queimando. E então, Ryunosuke dá um grito muito alto de dor. E vocês ouvem uma voz ecoando: eu nunca esqueço quando você faz um pedido, Ryunosuke. Eu nunca esqueço. Vocês não sabem dizer se essa voz vem de Ryunosuke, de trás dele. Kaminari, a voz é familiar pra você. Você já reconhece ela. Ryunosuke começa a olhar para suas mãos. E a luva começa a emitir uma luz roxa. Nesse instante, vocês só ouvem a Kitsune gritando: cuidado! Vocês começam a ver como se a mão de Ryunosuke começasse a emitir uma luz roxa. Vocês lembram de um flash. A Kitsune empurrando vocês pro lado, Ryunosuke gritando de dor, o feixe de luz aumentando, e é o que vocês se lembram. Apenas isso. Vocês podem jurar que se lembram também do barulho muito forte de uma explosão. A partir desse instante, vocês não se lembram, vocês não sentem, vocês apenas apagaram. Kenshin, você está adormecido. O que você vê? O que você sonha? Cara, eu diria que o Kenshin, ele não vê nada, geralmente, assim. É só escuridão, sabe? Ele não sonha. Certo. E você, Kaminari? Eu diria, na verdade, que ele tem pesadelos com o que ele fez, que eu não vou falar aqui. Well. Certo. Jogando o jogo escondidinho. Na escuridão do seu vazio, Kenshin, aos poucos você vai sentindo o seu corpo voltando a si. A superfície abaixo do seu corpo é confortável. Ela é suave e almofadada. Você começa a sentir novamente a realidade, suas vestes leves e algo que aquece o seu corpo. Você vagarosamente começa a abrir os seus olhos e você se vê num quarto. No teto, você vê as madeiras atravessadas. A dor no seu corpo já não é tão forte e você não se lembra muito bem do que aconteceu. Você acorda. Pode agir. O que eu vejo ao meu redor? Você se levanta para ver onde você tá. Do seu lado esquerdo, você vê uma janela. Abaixo de você, um futon. E se levantando um pouco mais, você vê os seus amigos, também deitados sobre futons, cobertos com uma coberta cinza. Do seu lado, Kaminari. E logo depois dele, você vê Ryunosuke. Aos poucos, Kaminari vai acordando também. Como tá o Ryunosuke? Você se senta para conseguir ver ele por cima do corpo de Kaminari. Ele está deitado, com cobertas até a altura do umbigo. Ele, diferente de vocês, não está usando algo que cubra o peitoral. Ele tem faixas enroladas no braço e no ombro. Faixas essas que você consegue ver por baixo um pouco, em algumas partes que se mostram, uma queimadura. A gente tá de armadura ainda, igual a gente tava antes? Não. Vocês estão com um kimono. Tá, eu quero então me levantar, me vestir. Eu vejo que o Kaminari tá acordando também. Conforme eu vou me vestindo, eu vou falar com ele. Quando o Kaminari tá ainda acordando, você vê que ele meio que fala dormindo assim: me perdoe. Não. Me perdoe. Ele meio que acorda assim no susto
O Kaminari tá de máscara? É isso que eu ia perguntar. Você tá sem máscara, Kaminari. Você está sem máscara. É agora que você me fala que ele tem aquele queixinho negativo, assim. Por isso que ele usa uma máscara. O queixinho de Noel rosa, tá ligado? Ele tem um rosto aerodinâmico, tá bom? Nessa época não existia a harmonização facial, ele tinha que usar máscara. Não, quando ele acorda, ele meio que acorda no susto, assim, já. Ele olha em volta. A primeira coisa que ele faz é, tipo, meio que ele olha pra você e ele já olha em volta procurando a katana dele, a armadura dele, mas principalmente a máscara. Kaminari, não tem nada aqui, já procurei. Alguém deve ter nos encontrado depois do que aconteceu com o Ryu e tratado de nossas feridas. Olhe pra ele. Onde estamos? Eu não... Onde está meu Menpô? Olhando pela janela, dá pra ver a cidade? Levanta, vai até a janela e se dá conta de que você está num andar superior do lugar em que você estiver. Você consegue ver a cidade e, surpreendentemente, você vê a lua no mesmo lugar. Estamos em Hanamori, pelo que pude perceber. Alguém nos trouxe pra cá. O Ryunosuke está bem machucado. Acho que aquela kote que ele usava cobrou o preço. Então eu já olho assim e falo: Onde estão nossas coisas? A katana dele. Temos que recuperá-la. A pessoa que tratou nossas feridas deve ter recolhido. Mas sim, precisamos evitar que a katana do Ryunosuke caia em mãos erradas. Kenshin, você conversa com Kaminari, olhando, encostado no peitoril da janela. Kaminari ainda se arruma, deitado no chão, enquanto ele tá concentrado, procurando alguma coisa para tampar o rosto. Kaminari, você encontra uma toalha dobrada em tecido, que se você se sentir confortável, você consegue amarrar na sua face. No entanto, o que chama a atenção de Kenshin é que você sente algo estranho no seu campo de visão, e quando você olha para a porta, Shoji, você vê um par de olhos curiosos que miram você. E esses olhos estão a meia altura da porta. Assim que você olha, eles desaparecem e você ouve passos correndo sobre a madeira. Parece que o nosso cuidador percebeu que acordamos. Então devemos nos apresentar e agradecê-lo e seguirmos com o nosso objetivo. Inclusive, é a primeira vez que você vê ele sem máscara. O rosto dele é normal, mas você percebe que ele parece ser bem jovem. Mais jovem que você, assim. Você percebe isso e isso te surpreende até, Kenshin, porque alguém com as habilidades de Kaminari, você nunca parou pra assimilar se ele teria... A idade nunca foi uma incógnita pra você. Mas realmente é surpreendente isso. Mas fora isso, não tem nada demais, assim. Eu vou fazer um comentário do Kaminari. Enquanto eu tento acordar o Ryunosuke. Vou tentar acordar ele. Você mexe no Ryunosuke e ele geme de dor. E você sente a pele dele queimando, ardendo em febre. E você vê que um pano molhado que estava na testa dele caiu pro lado. Tá no chão agora. Ryunosuke não vai sair daqui, Kaminari. Pelo menos não nesse estado. Temos que encontrar quem cuidou de nós até agora e tentar entender como seguir. Enquanto eu falo isso, eu vejo que o Kaminari tá cobrindo o rosto. E aí eu vou fazer ainda um comentário. Por que cobrir o rosto agora? Quem quer que tenha cuidado de nós já viu sua identidade. É apenas costume. O Kenshin, ele é um servo do Tateyama há muito tempo. Putz, desde muito jovem. Esse é o ponto. Você conhece Kaminari há muito tempo, mas você já ouviu falar sobre Kaminari bem antes de conhecê-lo. E você percebe que a face jovem de Kaminari
não condiz com o tempo que você ouve e as histórias de Kaminari. Bom, eu vou só fazer um comentário agora, porque eu acho que é o que cabe nessa situação. Vou falar pra ele. Achei que você fosse mais velho. As lendas de Kaminari, pelo menos, indicavam isso. Realmente você deve ser um gênio. São apenas histórias. Vamos, não temos tempo para conversar agora. Vocês se levantam, caminham em direção ao Choji, empurram para o lado e vem um corredor. Esse corredor com pisos de madeira. Vocês saem em direção a esse corredor e vocês logo percebem que existem várias outras portas nesse mesmo andar. Enquanto vocês caminham por esse corredor, algumas portas estão entreabertas, outras fechadas, outras escancaradas. Mas vocês logo notam que todas elas possuem futons ao chão, cobertas dobradas. E não demora muito para vocês perceberem que vocês estão em uma estalagem, uma ryokan. Ao final desse corredor, vocês veem uma escada. Bom, vocês descem e cada degrau da madeira range conforme vocês pisam. E isso vai revelando que vocês já estão se aproximando. O térreo da ryokan mantém o mesmo estilo de pisos de madeira. As paredes e a construção formam um U em volta de um jardim central. E assim que vocês descem as escadas, vocês saem de frente para portas de madeira feitas com papel de arroz, ou seja, os shojis abertos, revelando esse jardim. E logo do lado de fora, sentado no chão, vocês veem a figura de um senhor. Um homem próximo aos 40 anos de idade, com cabelos presos, uma face já marcada pelo tempo com algumas rugas e um sorriso simpático. Ele olha para vocês enquanto entrelaça algumas palhas. Ele está concentrado na execução de um chapéu. Ele olha para vocês, abre um sorriso revelando alguns dentes amarelados e pouco cuidados, um sorriso que fecha seus olhos e ele diz: "Oh, finalmente acordaram. Ohayou gozaimasu. Bom dia." Eu vou na frente, eu faço uma reverência pra ele assim também, leve. Eu digo: saudações. Foi você que nos tratou? Você é o dono deste lugar? Sim. Vocês chegaram já faz uns 3 dias, mais ou menos. Vieram carregados por aqueles homens e aquela donzela. Moça simpática, bonita. Ela já deixou tudo pago, fiquem tranquilos. Venham. E ele puxa vocês assim, chamando vocês pra fora. 3 dias. Perdemos muito tempo. Muito tempo? Em Hanamori? Essa cidade não tem nada demais. Não perderam nenhum festival. O Akimatsuri já foi faz 3 dias. Qual o seu nome? Nossa. Nossa, sincronia samurai. Perfeito. Vocês podem me chamar de Oki. Eu sou o velho da ryokan da cidade. Muito obrigado, Oki-san. Poderia, por favor, dizer onde estão nossas coisas? Sim, claro. Mas antes, quem dormiu por 3 dias deve estar morrendo de fome. Isso está incluso. Vocês podem ficar por mais uma semana, não tem problema. Já tá tudo acertado. Ela deixou pago pelo menos uma semana. E na minha hospedagem ele começa a fazer com os dedos meio tortos assim, inclui banhos nas nossas fontes quentes, inclui alimentação e inclui também dormitórios sempre limpos. Um padrão exemplar. Ele vai se levantando assim, olha pra vocês e olha pra lua e fala: o tempo não passa, não é? Venham, e vem puxando vocês. A lua ainda não se pôs? Faz uns 3 ou 4 dias que não. Não amanheceu nem uma vez. Mas já está na hora do dragão. Já é de manhã. Pois bem. Estou precisando de uma refeição. Eu sei. A barriga do Kenshin ronca, assim, bem alto. Ele olha assim, ele começa a limpar as mãos na veste, se aproxima de você e dá 3 tapinhas na sua barriga e fala assim:
Vamos resolver o problema desse dragão. Vamos resolver agora. Venham. Ele puxa vocês em direção a uma porta de madeira, arrasta pro lado e vocês veem um humilde cômodo com uma mesa e uma mesa baixa no centro, e sobre ela vocês veem várias vasilhas de madeira. Algumas maçãs, alguns pêssegos, ovos cozidos, alguns peixes secos e um bocado de arroz sobre a mesa. Ele vem puxando vocês, falando: por favor, sentem-se, fiquem à vontade. Obrigado. A moça que nos trouxe, ela deixou alguma mensagem? Ela só disse para cuidar bem de vocês. Disseram que vocês se feriram no caminho a um acidente durante... eu não sei, uma carroça saiu da estrada. Algo esquisito. Vocês se sentam à mesa e no canto da sala vocês veem duas crianças. Elas ficam olhando para vocês um pouco tímidas, e quando vocês olham para elas, elas dão risadinhas assim, e uma diz pra outra: vai, vamos voltar a brincar. Itadakimasu. Podem comer. E nesse instante ele se senta na ponta da mesa assim e fala: se precisarem de mais alguma coisa, podem avisar. Vocês querem água? Querem água? Por favor. Igana! Careco! Vão buscar água. As meninas se levantam e saem correndo para pegar água. Ele fala: essas são os meus tesouros. Nós viemos para a cidade. Estávamos vindo para encontrar o templo da Shinigami. Poderia dizer-se onde ele fica? O templo de Hanamori? Ele está trancado já faz alguns dias. Na verdade, desde aquela fatídica noite, quando tudo virou de cabeça para baixo. Aconteceu algo estranho por aqui também? Além da noite? Aconteceu de tudo. Ouço relatos até dos vilarejos vizinhos. Eu sei do que estão falando. A noite não acaba. Ouço a todo momento viajantes chegando desesperados, pensando que Hanamori seria um lugar seguro. Não foi. Para nós também não foi. Naquela noite nós vimos as criaturas mais abomináveis passando por aqui. E, pra piorar, a voz dele fica um pouco mais séria nesse momento. E ele diz: pra piorar, parece que nem mesmo a morte resolveu dar as caras pra tirar a nossa dor. Ao final da rua, um jovem, Hayato, ele está há 3 dias com uma lança no seu peito e nada tira a dor dele. E vocês? De onde vêm? Nós viemos de Uragiri. Somos andarilhos. Andarilhos de Uragiri? E o seu amigo não fala muito, né? Acredito que esteja fome. Eu permaneci em silêncio. Sei. Bem, vocês podem contar comigo. Vocês podem confiar. A jovem donzela disse que eu deveria cuidar de vocês e ela pagou muito bem. Inclusive, a comida que tem à mesa de vocês foi só porque ela pagou. Nós aqui em Hanamori estamos vivendo um tempo difícil. Nosso senhor, nosso líder, ele fez questão de trancar toda a comida na casa dele. Agora tudo é racionado e nem mesmo medicamentos nós temos acesso. Você precisa de algo? Preciso de respostas, porque se eu não tivesse caráter, eu entregava vocês agora. Ele puxa um pergaminho e abre, e tem o rosto de vocês 3 num cartaz de procurados. Agora, vocês sabem que todas essas peças de ouro que estão prometendo mudaria minha vida. Mas eu tenho caráter. Meu pai me ensinou isso. Parem de mentir e me digam quem são vocês e da onde estão vindo. É o mínimo que eu mereço saber depois de cuidar de vocês. Kaminari, não há por que mentirmos. Ele salvou nossas vidas. O que exatamente a Yukishiro te contou? Ela e aqueles 2 rapazes chegaram com vocês nos ombros, desesperados. Disseram que vocês sofreram um acidente na estrada. Não foram muito detalhistas.
apenas disseram para cuidar de vocês e para protegê-los. Ela foi embora imediatamente. E isso foi há 3 dias. Um dia depois, um homem alto apareceu aqui, pela cidade. Ele vestia uma armadura azul e disse que estava te procurando. Ele mostrou a imagem, disse que estão caçando vocês por toda a região. Disseram que vocês são criminosos e que roubaram algo importante. Pois bem, nós viemos de Heiwana. Éramos samurais Tateyama e recebemos missão de vir para essa cidade. Ouvi falar, a missão de formar aliados, mas isso tem tempo já. Vocês vieram para a missão de vir para essa cidade e agora estão procurando o Templo da Morte. Eu olho pro Kenshin. Queremos resolver isso. E aí ele aponta pro céu, pra lua especificamente. A escuridão, Todo o resto. sabe? Eu sei que não é da minha conta, mas se eu vou acobertar vocês, eu devo saber de tudo. Algumas pessoas estão dizendo que Amaterasu nos abandonou e permitiu que a escuridão da noite dominasse tudo. Disseram que estamos pagando pela nossa ganância. Mas olhem para mim, eu pareço ganancioso? Eu deveria pagar por isso? Antes de contarmos o resto, eu concordo que o senhor deveria saber. Mas esse homem que veio à nossa procura, ele pertencia a algum clã? Não se apegue a ele, ele foi só o primeiro. No mesmo dia, um outro homem passou procurando vocês. E depois uma mulher, e depois um outro homem, e vários outros. Acho que o último que passou por aqui foi ontem à noite. Se é que posso dizer que foi ontem à noite. E quem colocou essa recompensa para nós? O senhor sabe? Ah, eu não sei. Aqui está arriscado. Veja, eu só guardei o retrato de vocês. Porque eu disse que se eu visse, eu avisaria. Um deles ficou de retornar. Eu vou falar uma coisa, mestre. Uhum. Pro meu pequeno exército. Vou falar o seguinte. Espalhem-se. Se souberem de algo que possa comprometer a missão, me avisem. Senhor, quantos de nós precisamos ir? Quantos de nós? Eles começam a fazer assim, eu vou. Vários. Vou mandar 10, mestre. Você encontra na meia multidão os 10 que parecem com um porte mais rápido. E eles saem correndo imediatamente. Você vai contando 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. Eles correm, então você olha e você vê aquele senhor te mirando. E ele diz, qual o problema desse seu amigo? Ele vê coisas. Não se surpreenda. Mas o sol não desce mais. Isso não deveria ser tão preocupante. Esse mundo está de cabeça para baixo. É por isso que Amaterasu nos abandonou. Como eu havia dito, contarei a verdade. A verdade é que a morte foi morta. Tateyama a matou. O daimyo de Heiwana. Quando eu era criança, meus pais me contavam uma lenda sobre isso. Sobre um bravo guerreiro que desafiou a própria morte. E agora você me diz que isso aconteceu? Sim, eu também não acreditaria. O garoto no fim da rua, prova disso. Sim. Não fosse isso, eu jamais acreditaria. Mas em 4 dias, os meus olhos viram coisas que eu nunca vi em toda a minha vida. Bom, e o que estamos fazendo é tentar reverter isso. E eu realmente acredito que quanto menos o senhor souber dessa parte, será mais seguro para você e para sua família. Sabe, se isso tivesse acontecido há 5 anos atrás, talvez Reiko, minha amada Reiko, estivesse aqui comigo ainda. Mas ela não aguentou quando deu à luz a minha mais nova. Me deixou sozinho para cuidar dessas 2. Bem, vocês então vieram à cidade certa.
no topo da cidade, encontra-se o Templo de Hinamori, onde, como você bem perguntou, é onde fica o Templo da Morte, o Templo da Shinigami. Mas lá tá trancado desde o ataque. Foi o Daimyo daqui que o fechou também? Nós não temos um Daimyo. Nós temos um líder, um Nanushi. E sim, foi ele que fechou depois de entrar lá e matar todos os monges. Dizem que apenas um sobreviveu, que agora é feito de capacho na casa do Nanushi-sama. Matou é modo de dizer. O que eu posso dizer é que os pedaços deles estão enterrados sobre o jardim de Nanushi-sama. Dizem que é possível até mesmo ouvi-los gemendo de dor. Parece ser um tipo de escória. Nem me fale. Ele já não era um homem fácil. Mas quando ele percebeu o que estava acontecendo, quando ele percebeu que a morte já não era como antes, a imortalidade subiu na cabeça daquele homem. Ele decidiu trancar toda a comida, toda a riqueza da nossa vila. A gente tá com fome e, te garanto, a barriga dói muito. A das minhas filhas, então, nem se fale. São crianças. Mestre, o Kenshin não come muito. Então toda essa comida que ele deu pra gente, assim, tipo, sei lá, o Kenshin pegou um punhado de arroz e, sei lá, um peixe. Perfeito. Ele repara nisso e ele fala: você deveria comer mais. Por favor, não faça cerimônia. Ele começa a pegar o seu potinho assim, começar a colocar mais Gohan e falar: vamos, tem que comer pra ficar forte. Se você quer salvar o mundo, tem que ficar forte. Levantou a mão assim e falou: não irei morrer de fome. A gente tá com ferimentos, inclusive, assim, tipo, não. Não, vocês não. Eu vou me levantar, então. Agradeço pela comida. Eu levanto, falo: agradeço pela comida. Onde estão minhas coisas? Eu guardei elas no depósito. Cuide do Ryu até que ele melhore. E use o dinheiro para cuidar de suas filhas. Kaminari, vamos até esse líder. Vocês vão atrás de Fujiura-sama? Precisamos falar com um dos monges. E aparentemente o único que ainda resta está lá. Eu entendo. Bem, se virem vocês por aí, e reconhecerem vocês, com certeza vão querer caçá-los. A recompensa é boa. Então, eu vou dizer apenas uma coisa. Se virem vocês nunca estiveram aqui. Certo? Certeza. Inclusive, é uma decisão que eu não queria tomar, deixar Ryu aqui. Cada dia que passamos aqui bota vocês em perigo. Então, façam um favor de se disfarçarem quando andar por aí. Eu vou lá pegar as coisas de vocês. Ele levanta assim e começa a gritar o nome das filhas dele. Eco, vai lá buscar as coisas do rapaz. Vai lá buscar agora. E aí vocês ouvem alguns passinhos assim no andar de cima. Não passa muito tempo, ele chega com algumas tralhas e entrega pra vocês coisas que nem são de vocês. Assim, esse kimono veio com você, isso aqui eu veio com você, também sei que veio com você. Esse arco e flecha era seu também, não era? Pode pegar. Aqui, esse leque aqui também eu lembro, tenho certeza que tava com você. Pode pegar e levar. Essas guitarras também. A primeira coisa que eu procuro é o Olho da Morte e a katana do Ryu, né? Exatamente. Você deixou o Olho da Morte junto com as suas vestes num compartimento, como se fosse numa bolsa. Ele não abriu, nem nada. Então, ele está intacto. E ele não pegou a katana. Ainda bem. Eu digo assim, a katana continuou guardada lá. Uhum. A katana eu vou só olhar de longe e não vou pegar ela não, tá? Oki-san, deixe suas filhas longe daquela katana. Sabe o que é assim? Eu não gosto que elas mexam com esse tipo de coisa. Elas nem ficam vindo aqui. Principalmente a mais velha. A mais velha não enxerga direito. Ótimo. Ótimo não. Tio. Que insensível, né? Maldito. Ótimo. Há o espírito de um Oni naquela katana. Oni?
Então espera um pouco. Eu vou colocar um pouco de sal na porta, porque aí o espírito não vai sair por ela. E aí, falando isso, o Kenshin, ele se retira. E aí ele pede a direção. Tem várias roupas aí, pelo que eu entendi. Tem. Eu vou montar uma roupa mais leve. Eu pego roupa simples, né? Como o Kenshin sempre usa, né? Na verdade, ele usava um kimono meio que cerimonial, né? Seria um kimono de um Kaishakunin. Nesse momento, então, ele vai pegar um kimono simples, um kimono escuro e um chapéu de palha e uma capa de palha também. Mas você não vai colocar ela, certo? Tá. Vocês então começam a vasculhar naquele quarto com a permissão de Oki-san e procurar algumas vestimentas. O Kaminari encontra uma de tecido vermelho, bem diferente do que ele está acostumado, coloca, e Kenshin encontra um tecido, um kimono de um tecido pesado, marrom escuro. Logo você veste ele, amarra com uma faixa escura e vocês encontram guetás de madeira. Vocês já colocam eles nos seus pés e vestem as suas espadas, suas katanás na cintura. E estão prontos para sair em direção às ruas de Hanamori. Vocês saem então pelas ruas e o que vocês pretendem fazer? Quando vocês saem na rua, vocês veem que existem vários lugares e até mesmo algumas placas com kanjis escritos apontando para vários lugares. Vocês caminhando por aí veem o templo no alto da cidade. Vocês veem que existem bares, sakayás no caso. Vocês veem chayás, que são casas de chás. Vocês ouvem marteladas de um ferreiro. É uma cidade, ela não é tão próspera, mas ela é grande. Ela está bem estruturada e tem todo tipo de comércio nela. Vocês querem fazer alguma coisa ou querem ir direto lá na casa do... que vocês falaram que iam na casa do Jura? Eu queria, na verdade, dar uma volta, assim, junto com o Kenshin, mas pela cidade pra gente ver como que tá o clima da cidade, assim mesmo. Tipo, tem guardas na rua, os caras parecem que estão, tipo, realmente sitiados lá na fortaleza dele. Vocês veem as pessoas, elas estão vivendo suas vidas nas ruas de modo comum. Porém, todas elas aparentam uma preocupação e uma tristeza no seu rosto. Uma coisa que você nota é que nenhuma criança está na rua brincando. É como se fosse uma cidade que mantém a sua estrutura, mas perdeu o seu brilho, perdeu a sua alegria. Em alguns momentos vocês até se assustam ao ver pessoas andando com feridas feias no corpo. E algumas outras você pode jurar que elas já nem deveriam mais estar vivendo, como se elas fizessem um movimento mecânico. Você passa por uma construção em obras ainda e você vê um homem martelando uma madeira na parede, só que a madeira já está estourada e ele não para, como se ele tivesse por toda a eternidade condenado a fazer aquilo. Você vê que os olhos dele estão fundos. Nesse instante, uma mulher aproxima desse homem e fala: por favor, para com isso, volta para casa. Tenta empurrar ele, ele simplesmente volta, quase como um morto-vivo mesmo, e continua martelando, sem parar, como se essa fosse a última coisa que ele estava fazendo e assim vai permanecer. As mãos dele já sangram estouradas enquanto segura o martelo, e ele não para. Vocês caminham um pouco mais e conseguem ouvir dentro de algumas casas gemidos de dor, de pessoas que clamam, querendo partir para deixar aquela dor, mas a dor permanece. E tem pessoas nas ruas. Todas olham com um olhar meio de relance para vocês, percebendo que nunca viram vocês por aí. Vocês veem alguns guerreiros, samurais, soldados, militares, fazendo uma ronda pela cidade, olhando tudo com muita atenção. E vocês veem também na cidade uma construção um pouco mais robusta, que dentro dela parece estar tendo uma festa.
um som de tambores e de instrumentos musicais, risadas muito altas e luzes lá dentro. Durante o passeio que vocês dão à cidade, é isso que vocês veem. Então, o que sugere? Prefere uma abordagem direta? Eu não acredito que ele irá nos ajudar se não oferecermos nada em troca. Não temos tempo a perder com floreios ou com negociações, Kaminari. Esse líder precisa simplesmente entregar o monge. E se não fizer por bem, então que enfrente as consequências. E se tentarmos apenas tirar o monge de lá? O que você sugere? Entrar, pegar ele e sair de maneira furtiva. Não agimos assim, Kaminari. Olhe para cima, Kenshin. O céu, uma noite eterna. Você acha mesmo que ainda devemos nos prender? Nos prender? Ao que você quer dizer? Ao Bushido, à honra? Exatamente. Somos 3 contra deuses. Kamis. É isso que nos separa. Fazemos o que é certo, mesmo quando as adversidades surgem. Isso é ser samurai, Kaminari. Eu sei. Se os deuses se esqueceram do papel deles, eu não farei o mesmo. Eu apenas digo que se você pretende lá anunciarmos nossa intenção e eles dizerem não, seremos 2 contra todos eles. E falhar nessa missão significa não somente nós vivermos uma dor eterna, mas todo mundo. Não somos só 2, Kaminari. Você fala dos espíritos? Sim, Falando nisso, você, Kenshin, deu ordens para que 10 dos seus seguidores fizessem uma tarefa, que foi qual mesmo? pedi para que eles vasculhassem a cidade para serem batedores, né? E aí, se eles encontrassem algo que pudesse atrapalhar nossa missão, eles me reportassem. Certo. Eles estão a postos em volta de você, sempre tomando esse cuidado, enquanto, para não atrapalhar, todos os outros ficam mais distantes, para que não ofusque sua visão. Eles respeitam isso. Senão você andar na rua sem ver ninguém, praticamente. Eu quero tentar controlar isso, assim, para não tentar ver todos. Eu consigo? Pode tentar sim. Como que eu faria? Você fecha os seus olhos. Uma tentativa de controlar isso, de controlar sua própria visão. Você tenta pensar em outra coisa, abre os olhos novamente, olha, eles continuam lá. Eu ainda estou tentando entender esse poder que ganhei, Kaminari, mas eu te garanto, não somos só 2. Certo. Faremos do jeito correto. Mas saiba que falhar aqui não é uma opção, Kenshin. Nunca é. E não pretendo. Vocês chegam então na construção mais nobre da cidade, depois do templo. Vocês percebem que tem um muro de pedra que cerca toda a propriedade. No alto, um beiral negro contorna também todo esse perímetro. Apenas uma entrada, apenas uma saída. O portão, no entanto, ele está aberto, totalmente convidativo. Porém, 2 soldados Ashigaru, que seriam soldados camponeses que se decidiram lutar, estão empunhando lanças posicionados na frente, firmemente. Quando vocês chegam na frente dessa construção, do lado de dentro vocês já podem ver, ainda no pátio da casa, no pátio central, várias pessoas caminhando, dando risada, como se fosse um baile. Do lado de fora, porém, esses 2 soldados, vou chamar eles de soldados, 2 guerreiros, ficam fitando os olhos em vocês. O que vocês podem fazer? Podem agir. Tentar entrar sem falar nada. Vocês começam a caminhar em direção à entrada e, nesse instante, os 2 guerreiros fecham a passagem com suas lanças e falam: "Quem são vocês?
O que querem na casa de Fujiura-sama? Eu paro e falo calmamente. Somos emissários de Tateyama Kotetsu. Deem passagem. Faz um testezinho aí pra convencer ele. Tirei 4. Eu chego do lado do Kenshin, né, depois que ele fala isso. E eu paro do lado dele assim e falo: temos informações sobre os 3 fugitivos. Eu tirei 14. Boa! No instante em que você diz isso, um olha pro outro assim. Um é baixinho, gordinho. Claramente ele não teve uma vida militar. E o outro, um pouco mais alto, é bem magro, bem esguio. E ele olha assim, eles ficam um pouco em dúvida do que fazer. E então, um toma a frente e fala: Ok, pode entrar. Bem-vindo à residência de Fujiura. Eles tiram a lança, dando passagem para que vocês entrem. Alguém quer fazer alguma coisa antes de entrar? Não, vou indo junto com o Kenshin. Eu quero olhar as defesas dessa residência. O que tem aí? Tipo, quantidade de guarda, essas coisas. Tipo de guarda. Tem muita gente nesse lugar. E a maioria dessas pessoas, Kenshin, você percebe, elas usam vestes nobres, tecidos de seda, kimonos floridos e belos. Você percebe que algumas delas usam roupas que você nunca viu nas suas viagens, tecidos tão belos quanto esses. Inclusive, uma coisa muito rara, você vê muitas pessoas usando tecidos vermelhos. Um vermelho forte, que é muito caro. E logo você percebe que as pessoas que estão aí são nobres. Elas são ricas. Em meio a essas pessoas, você repara, vez ou outra, algum guerreiro, a Shigaru, caminhando. Alguém que o seu porte claramente mostra foi uma pessoa que aproveitou a oportunidade dada por Fujiura para se juntar à sua armada a fim de ter esses benefícios de servir esse senhor. Então, pessoas gananciosas da cidade que preferiram se voltar contra os seus semelhantes numa tentativa de ter um banquete farto no fim do dia, estão ali. Você percebe que é difícil contar quantos são, porque o lugar está cheio e eles caminham no meio da multidão. Você pode usar os seus 10 espíritos para passarem por todo lugar e contarem a quantidade. E aí você gasta eles todos que estavam circulando em volta. Não. Eu posso dar ordens, né? Sim. Então eu quero testar. Vou aproveitar essa oportunidade para treinar, mestre. Boa. Eu vou chamar Eu vou chamar o Haru. Tem tipo uma torre, assim, um lugar mais elevado que tem um guarda isolado? Não. Tem só o beiral em volta e a casa. Não tem nenhum preparo militar muito potente nesse lugar. Tá, eu vou fazer o seguinte, não. Vou falar pro Haru. Eu vou apontar pra um guarda que esteja sozinho, mais isolado. Eu vou falar: Haru, tente neutralizar aquele guarda. Você disse isso pro Haru e nem ele entende muito bem como fazer isso. Você vê ele caminhando, chegando perto do guarda. Ele fica olhando em volta. Ele passa a mão pra ver na frente do guarda pra ver se o guarda vê ele. E então ele se prepara. E você vê ele tentando agarrar o guarda. E você vê apenas o cabelo do guarda movendo um pouco. E ele não consegue. Ele tenta de novo pular em cima do guarda. E o guarda nem percebe nada. Faça um teste de habilidade. Neutralizar. Eu vou deixar você usar como se fosse luta. Pode fazer com 2 dados. Foi 11. Ele começa a tentar de alguma forma, pra te atender, tentar neutralizar aquele inimigo. Ele começa a tentar tocar nele, fazer um monte de coisa. Ele tenta dar soco, ele tenta... Só você vê isso. Pra você até parece cômico. Ele tentando agarrar o homem. E esse homem sente alguns calafrios, acha esquisito, mas permanece ali. Até que então, ele olha pra você e fala: lá vai, mestre, eu vou conseguir, lá vai. Ele toma a distância, ele corre, ele salta,
tentando dar uma voadora. E nesse instante, você vê aquele homem, o soldado, agindo como um susto, assim. Você não vê mais o Haru. O soldado olha pras mãos, olha pra você e fala: Mestre, eu consegui! As pessoas na festa olham pra ele assim, assustados. Ele, percebendo o que ele fez, ele toma postura novamente. Ele vai olhando assim ao redor e vai saindo do posto dele. E então, assim que ele percebe que ninguém tá vendo ele, ele sai correndo do lado de fora. E você não vê mais o corpo desse soldado. Acho que consegui entender um pouco melhor esse poder, Kaminari. Aquilo foi você? Sim, Então talvez tenhamos uma chance. Eu vou continuar então. Até onde pareça. Aí eu vou falar com o Kenshin. Você vai querer confrontar o líder daqui? Pedir para vermos o monge? Continuar com nossa história? essa é a nossa missão. Sim. Então vamos. O que vocês vão fazer então? Vamos procurar o líder daí. Instintivamente, vocês olham do lado de fora ainda, nesse pátio, e vocês veem muitas pessoas com belas vestes, como eu já havia descrito. E a festa, ela se estende para dentro da casa, do casarão. Vocês caminham subindo uma pequena escadaria e entram nessa casa. Vocês veem vários adornos muito caros. Assim que vocês entram, um cheiro muito forte, maravilhoso, de um assado toma na narina de vocês. Vocês veem pessoas que devoram um javali numa mesa. Javali assado. Javali tá morto? Sim. Seria engraçado se não tivesse, É né? por isso que eu Já perguntei. pensou? Então, vocês veem pelo chão vários tecidos caros de nações distantes que decoram esse lugar. E à frente, num cômodo, vocês percebem que esses tecidos ficam cada vez mais abundantes, formando como se fosse uma espécie de estofado, onde várias pessoas estão deitadas, se alimentando, outras bebendo, dando risadas. E no topo desses tapetes, um senhor muito gordo se devora a coxa de um ganso, enquanto dá risada de boca aberta. As vestes dele são muito mais belas do que a dos outros. E ele diz: comam, bebam, vamos nos divertir a noite toda. Afinal, a vida finalmente é eterna. Mas eu vou puxar o Kenshin ali de lado, então eu vou falar. Eu acho que podemos continuar com a história de que temos notícias sobre nós para chamar a atenção dele e talvez tentar uma barganha para falar com o monge. Eu apenas não consegui nenhum argumento que seja válido para por que gostaríamos de falar com o monge. Não vejo por que usar meias palavras com este porco. Kenshin, faça um teste de percepção. Percepção 14. O seu reflexo, excelente, enquanto fala com Kaminari, nota rapidamente esse homem pegando uma maçã e jogando em você para te chamar. Você nota essa maçã e você consegue desviar dela rapidamente com um leve movimento. E ele fala: você aí, traga para nós aquele vinho que eu tenho guardado lá em cima. Anda, escória! Eu olho pro Kenshin assim e falo: vamos cumprir a sua missão ou prefere continuar com esse disfarce? Eu estou pronto para agir se você estiver, Kaminari. Minha única preocupação é o monge. Eu gostaria de falar com ele antes de tomarmos alguma ação drástica. Pois bem, vamos seguir o jogo. Eu vou andando então pra parte de cima. Kenshin, você sobe as escadas e lá tem vários cômodos. Tem inclusive pessoas trabalhando quase como escravas mesmo. Você vê uma menina próxima de uns 12 anos cozinhando sem parar. E ela diz assim:
Aqui. Aposto que você veio pegar isso aqui. Ele já me pediu 3 vezes. Eu tava procurando, mas tá aqui. Ela te entrega uma garrafa com um pedaço de pano fechando a ponta, assim. Ela seca o suor, assim, com as costas meio contorcidas, e ela volta a cozinhar. Só eu subi ou o Caminari veio comigo? Eu, na verdade, queria fazer outra coisa. Pera, deixa eu só fazer um diálogo aqui rapidinho. Eu vejo essa menina me entregando uma garrafa de vinho. Eu pego e aí eu pergunto pra ela: onde está o monge, menina? Você tá falando... Ela seca, assim, o suor na cara, põe as mãos na cintura e fala: você tá falando de Genkai? Genkai tá lá embaixo. Daqui a pouco vai começar a hora da dança. O velho Fujiura não vê a hora de ver ele pagando mico. Dança? Você não tá sabendo? Já faz 2 noites que ele coloca o Genkai pra ficar dançando a noite toda. As pernas do coitado já estão estouradas de dor. Ontem à noite a gente conversava sobre isso. Enquanto Fujiura dormia, é o único momento que esse lugar para, né? Ele já falou que não aguenta mais ficar de pé. Me diga onde fica. Essa hora ele deve estar lá embaixo. Devem estar preparando ele já. Você é diferente. Ninguém nunca para pra falar comigo. Viemos para libertá-lo e acabar com a noite. Isso seria bom. Mas... para de brincadeira e leva o vinho logo, vai. Eu deixo o vinho e vou até a parte de baixo. Ela vê que você deixou o vinho e por um instante ela pensa que você falava sério. Kaminari, você vê que em um quarto, alguns servos, escravos, enfim, estão colocando vestes num homem e pintando a cara dele de branco e fazendo várias marcas como se fosse para um teatro kabuki. E colocando uma peruca vermelha bem grande assim nele. Ele tem alguma coisa que mostre que ele é um monge, alguma coisa assim? Você não vê nada desse tipo. Então, depois de dar essa volta, eu então retorno até a área onde o Kenshin tava. Certo, vocês se encontram novamente então. Descobriu algo? O monge está preso na parte inferior. Estão usando-o de espetáculo para deter esses porcos. Acho que inclusive vi ele. Venha. Eu vou. Vocês passam por algumas pessoas e o Shoji tá meio entreaberto e vocês conseguem ver do lado de fora, preparando ele. Quem tá preparando ele? São servos do tipo de Ura-sama. Pessoas humildes, vocês percebem. Genkai? Você entra pra falar com ele? Sim, sim. Na verdade, eu vou chamar ele de Genkai-sama. Nesse instante, ele olha assim, assustado, e você vê a cara dele toda pintada já pra apresentação. E ele fala: sim, pois não? Precisamos da sua ajuda. Eu sei, eu já tô indo. Ele anda assim, com as pernas doendo, fala: mas já tá na hora? Eu já tô indo. Eu olho pros servos que estão aí e eu falo: retirem-se. Fujiura-sama pediu para que nós levássemos ele. Várias senhoras, assim, várias pessoas abaixam a cabeça e saem. Eles ouvem vocês imediatamente, saem e deixam só vocês dois lá dentro dessa sala. Aí se tiver uma porta, eu vou fechar ela enquanto o Kenshin tá já falando com ele. Quando ele tá vindo, eu levanto a mão assim pra ele parar. E aí espero as mulheres saírem e o Kaminari fechar a porta. Kaminari, mostre a ele. Fique atento à saída, Kenshin. Enquanto isso, eu vou pegando daquele compartimento da minha roupa, eu tiro o olho, mostro pra ele e eu falo: nós viemos aqui para te libertar, mas antes de qualquer coisa, você deve saber o que está acontecendo. A Shinigami tá morta. Eu estava lá e ela me entregou isso. Eu mostro o olho. Ela me disse para procurar a sucessora dela. Silêncio se instaura nesse lugar. Genkai olha pra você. Você mostrou o olho pra ele? Sim. Ele vê o olho, o líquido
dourado que ainda mancha um pouco a sua mão. Ele olha e fala: Eu sabia. É claro que eu posso ajudar, mas a gente precisa sair daqui. As minhas anotações estão todas no templo. Mas tá cheio de guarda lá fora. Não tem como a gente escapar. Eles vão me chamar daqui a pouco. Nós viemos para libertar você e todo seu povo. Não se preocupe. Mas diga o que sabe. Pelo menos algo. A gente não tem muito tempo. Então, resumindo, você tem o olho. Eu tenho anotações sobre como usar ele. Na verdade, Sakura Hana deixou as anotações. Ele começa a coçar a cabeça assim, muito nervoso, desesperado. E ele fala: mas se você tem os olhos... Enfim, vocês já ouviram a história de Mamotaro? A armadura? Sim. Tá, isso é bom. A gente pode ganhar tempo. Enfim, se a Sakura Hana te presenteou com o olho dela, então eu creio que você é escolhido para encontrar a sucessora, ou o sucessor. E o que eu sei é que para isso você vai ter que usar o olho. É uma cirurgia complicada. E você vai ter que perder um dos seus olhos, é claro. Mas eu não sei fazer isso aqui. Mas assim, enfim. Vocês sabem como a gente pode sair daqui? A gente não tem tempo a perder. De fato, fique aqui. Só saia quando os gritos acabarem. Tá, e quem são vocês? Chama do que quiser. Açougueiro serve. Eu sou o trovão de Rei Wana. Vocês saem dessa sala e começam a ouvir Fujiura-sama gritando: tragam para mim agora! Eu quero ver ele! Tragam o monge palhaço! Todo mundo olha em direção a essa sala esperando ele sair. E vocês estão bem na frente. Vamos atacar o líder primeiro. Eles são covardes, irão fugir. Sim. Venha. Vocês abrem, saem dessa sala e na direção de vocês vem 3 guerreiros caminhando. Eles chegam até vocês e falam: anda, queremos Genkai. Ele está pronto? Há um assunto urgente. Preciso ver Fujiura. É sobre os 3 fugitivos. Todos estão procurando. Mas agora, ele não vai gostar de saber disso antes de ver o espetáculo. Você diz o que ele gostará ou não? Faz um teste. 10. Perfeito. Ele para assim, pensa. Bom, eu preciso pegar o monge. Você cuida do que você acha que deve. Deixem eles passarem. Eles entram na sala pra pegar o Genkai e levar e deixam um caminho pra vocês irem falar com ele. Ninguém toca no monge. O que você disse? Se tem valor à vida, garoto, melhor você sair daqui. Ora, vocês não dão passagem pra eles, certo? Eu não. Esse que tá falando puxa a espada e fala: em nome de Hanamori, você está desafiando uma autoridade. Eu vou falar pra esse carinha. Qual o seu nome? Ikeda. Ida. Erga o queixo. Que? Eu corto a cabeça dele. Eu vou cortar a cabeça dele, mas... Iniciativa. Tem 2 guardas ou é só ele? São 3. 3? Eu tirei 9. 18? Ó. Kenshin, você, antes de tudo, decide decepar a cabeça desse que te desafiou. Pode fazer seu ataque. Eu vou falar... Conforme eu ataco, eu vou falar o nome de um deles. Eu vou falar Oda. Sim, mestre. Ataque. Pô, rolei mal, hein? Você tirou 16 e ele tirou 4. Você dá um corte frio, calculado, na garganta dele. Instantaneamente, a cabeça dele voa e cai no chão. Par ou ímpar? Par. 6. Par. Você, no instante que decepa, a cabeça dele cai no chão. Por um instante, ele grita de dor. E você percebe o sangue dele jorrando, faz o corpo dele cair no chão.
Você fica olhando e percebe que os olhos dele vão se fechando e ele morre. Então a morte ainda acontece, mas ele é aleatória. Eu quero gastar mais 2 PM pra usar mais membros e ter uma segunda ação no turno. Enquanto eu faço isso, eu chamo Miura. Eu tirei 11. Certo. Ele defende. Nossa. 13. No instante que você tenta isso, ele estava pronto para te atacar. Então ele levanta a espada dele e ela bate contra a sua katana. Bom, qual o seu nome? Não importa qual é meu nome, só marque a minha face. Vai ser a última que você verá. Kaminari. Então eu vou sacar a minha Wakizashi e vou entrar em posição de defesa. Vou gastar minha ação pra usar a defesa total. Agora sim, aquele que cuspiu e não disse o nome e não se mencionou, pra Kenshin, grita e corre em direção a ele com um movimento sujo, tentando desferir um golpe contra Kenshin. Eu vou defender ele com reflexão já, tá aviso. Tá. Ele vai fazer também um penetrante, com perda na defesa, tá? Vou usar 3 dados, 12. 20 e 24. E aí você revida o golpe, é isso, né? Devido o golpe. 12 de dano. Quando ele vem pra atacar o Kenshin, o Kaminari dá um passo à frente. Ele meio que bate na katana dele pra refletir o golpe, pra desviar do Kenshin, e já aproveitando o movimento circular, ele gira e crava a espada na barriga dele de lado e puxa, rasgando o estômago dele. O sangue dele suja o papel de arroz nas portas e marca. Ele cai na sua frente ajoelhado. Para o ímpar. Quero o par. Ímpar. Ele cai à sua frente e ele geme de dor. E o sangue não para de cair. Ele olha pra você e fala: "Me mate, eu não quero ficar assim." Então deveria ter sido mais rápido. E então, aquelas pessoas que param pra olhar começam a gritar desesperadas e sair correndo. Alguns nobres, alguns servos começam a correr desesperados. Esse caiu também. E então, o último de pé, um pouco assustado, ele é um pouco mais baixinho e um pouquinho mais fora de forma. Ele fica hesitante se ele ataca ou não. Vendo os 2 amigos, ele vai tentar fugir. Ele vira e ele sai correndo disparado pelo corredor, gritando: "Homens! Soldados! Eles estão nos atacando!" Nesse corredor ao fundo, mais 2 homens aparecem, já armados, vindo atacar vocês, na direção de vocês. Vou andando lentamente com a minha katana na mão, a Niten. Conforme caminho, vou limpando o corredor. Vou fazer um ataque aqui, tá? Chamo mais um de espírito. Eu vou chamar o Yusuke. Ele veio com uma arminha, né? Ele vai apontando o dedo. Eu parto pra cima do próximo que aparece. Yusuke. Caramba, mano. O que tá acontecendo com meus dados? Sorte que eles são fracos. Cai um, velho. Nossa, boa. Você ataca. 10 de ataque, 13 na defesa. Você ataca ele girando a espada na transversal e ele levanta ela na vertical. E o tilintar ecoa no corredor. As 2 katanas se encontram e uma faísca sai das 2. Assim que vocês 2 estão encontrando as katanas de vocês, esse terceiro, numa trapaça e numa desonra, ele tenta atacar você também, enquanto está duelando. Meu Deus. Que isso, cara? 24. 2-6, hein? Beleza. Vou lá. Só 3 dados aqui. 19. Você toma 6 de dano. 5 de dano. Ele consegue bater a espada contra você. No instante que você percebe isso, você levanta sua katana e defende ele, só que ele ainda consegue criar um arranhão no seu ombro. Kaminari. Eu vou avançar rapidamente pro lado do Kenshin. Eu vou pegar minha katana e vou começar a girar ela naquela instância do vento, que ele fica com os pés, uma base ampla girando a katana.
Vou entrar no modo de defesa de novo. Certo. Esse outro homem que duelava com Kenshin, ele tenta novamente atacar Kenshin. 2 dados apenas, sem perda. Agora eu vou defender ele. Caramba, Yoshi. 17. Dados bons. Dados bons. Do Kaique tá melhor. Muito bons. 29. Foi 34. Não, 33 na verdade. Você defende o golpe que ele tenta desferir contra Kenshin. Você aparece girando a sua katana e defende todos os golpes, todas as tentativas. Até que no instante que ele começa a bater e ele vai cansando, ele fica incessantemente tentando entrar na sua barreira enquanto você gira a espada. Ele vai cansando até que ele para, olha pra você e você com um único movimento corta a cabeça dele. Aliás, par ou ímpar? Vou de par de novo. Par. Ele cai, você olha e vê os olhos dele ficando fixos em direção aos seus. E ele morre. Sobrando apenas um Kenshin. Bom, então eu vou atacar também. Agora deu. 27 de dano. Pode matar ele. As nossas lâminas estavam frente a frente uma a outra. Eu faço só um movimento forçando a minha lâmina de baixo pra cima pra fazer com que ele perca a postura. Tipo, um embaixo de força mesmo. Eu tiro a guarda dele, jogando os braços deles pra cima, e ao mesmo movimento que eu jogo os braços deles pra cima, forçando a minha lâmina pra cima, eu desço a minha lâmina também, cortando o peito dele. Ele cai no chão, machucado. Para o ímpar, Ímpar. ele cai no chão morto. Você olha ao fim do corredor, vários homens, uns tentando segurar, outros tentando conter. Vendo isso, uma multidão desesperada sai correndo. Ao fim do corredor, os nobres começam a tropeçar nos tecidos, nos panos, e vocês veem aquele homem tentando se levantar para fugir também. O próprio Fujiura tentando se levantar. Dá pra dizer que eu achei uma faquinha aí que dê pra atacar já. Facilmente. Então eu quero pegar uma faquinha dessa e eu quero atacar no... Como que é o nome? Fujiura. Você arremessa essa faca em direção a ele. 9 total. Você joga à distância essa faca. Ela gira no ar e ela pega bem na clavícula dele aqui e começa a sangrar, sujando toda a veste dele. Ele grita de dor. Termine com isso. Irei buscar Genkai. Eu vou me aproximar então do Fujiura, com ele gemendo de dor, minha katana em mãos, e eu não consigo falar nada, porque desse aí eu não quero me lembrar. Eu só decepo ele. Você olha nos olhos dele e quando ele tenta falar alguma coisa, ele começa a dizer: "Você acha que pode?" E não há tempo. Você não dá oportunidade para ele falar. A cabeça dele rola e cai no seu corpo grande. Para o ímpar. Da última vez eu ímpar, então eu vou pedir par. Par. Ele morre. Você vê os servos correndo, gritando: "Fujiura caiu! O mestre Fujiura caiu!" E eles correm, celebrando. Vocês libertaram um povo. Vocês veem as pessoas alegres gritando pelas cidades. Elas começam a pegar os alimentos que estavam presos e começam a correr, distribuir pela cidade toda. Atrás de vocês, uma porta se abre e alguém mancando surge, com vestes de teatro kabuki. Genkai aparece e diz: "Vocês realmente conseguiram. As minhas pernas doem." Nós cumprimos nossas promessas. E eu fiz uma. A Sakura Hana. Não é à toa que ela escolheu vocês. Ele começa a falar, eu pego ele, tipo assim, eu pego ele e coloco ele nas minhas costas, sabe, como se fosse uma mochilinha. Uhum. Eu falo, vamos ao templo. Na verdade, o templo tá trancado. É outro problema esse. A gente pode ir pra um lugar onde eu possa... Ai, minhas pernas. Claro, você pode tomar seu descanso. Apenas diga onde estão suas anotações. Elas estão dentro do templo. Mas dizem que o templo tá cheio de yokais. Yokais. Talvez precisemos de Yonosuke.
Kaminari. Vamos para a pousada. Assim, o monge pode se recuperar e esperamos que Ryunosuke se levante. Concordo. Vocês partem pelas ruas de Hanamori. As pessoas celebram, comemoram. Em meio a um caos e uma noite eterna, as pessoas festejam. É a primeira vez que vocês veem pessoas celebrando por um ato de vocês sem que um daimyo tenha dado uma ordem. Mas por conta própria, vocês tomaram a frente da situação e libertaram um povo. O que acontece é que mesmo quando criaturas da noite são tratadas como perigosas, a ganância humana permanece sendo como uma das piores vilãs. Mas hoje não. Em Hanamori não. Hoje houve motivo para se alegrar. Vocês retornam para a pousada, para Ryokan. São recebidos por aquele gentil senhor que já vai ajudar rapidamente o monge. Vocês olham para trás e veem as pessoas celebrando. E isso aquece o coração de vocês de uma certa forma. Porque às vezes não se trata do sol nascer, mas se trata da esperança surgir. E talvez essa seja a luz que vocês estão trazendo. E permanecem lutando até que o sol nasça outra vez. Ele disse. Fim do terceiro episódio. E aí, o que acharam? Curtiram? Muito bom, muito bom. Foi uma missãozinha de infiltração sem stealth. A infiltração samurai é assim, né? A gente vai pela porta da frente e desce sarrafo, né, mano? Uhum. Assim que tem que ser, afinal, não é um jogo de ninja, é um jogo de samurai. Exato. Beleza. Muito bom, muito bom. Só não gostei que eu rolei os dados muito mal, você é Nossa, o louco, Vitor cara. tava com Toda muito hora. azar, velho. Nossa, toda hora. Eu acho que só teve esse último ataque que eu não rolei nenhum. Porque todos os outros caiu 1, sei lá, 5, 1, 6, 1, sei lá, 3. Horrível. Sorte que eram NPCs, eram minions. Minionzinho. Não, tá certo. Tem que gastar o azar com os minions. Porque quando for enfrentar o boss, aí a gente recupera a sorte. Exatamente. Curti muito, curti muito. Só fico triste de saber que eu vou ter que arrancar meu olho. Prepare-se para a cirurgia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado. Logo mais seguimos com mais um episódio de Até que o Sol Nasça outra vez. E é isso aí. Valeu. Valeu. Falou! Falou. Até mais.